Olá, você que me assiste, bom dia, Deus abençoe todo o teu dia, no nome de Jesus. Temos a palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Eu quero que ela abençoe a sua vida com este título: A rocha da minha proteção. A rocha da minha proteção. Oremos. Pai Santo, no nome de Jesus, eu oro com esta pessoa que assiste este vídeo. Meu Deus, o Senhor me deu a honra de orar por ela esta manhã. E eu orei pedindo ao Senhor que abençoasse esta vida que assiste o vídeo e também, ó Deus, todos os familiares dela, todos os empreendimentos dela. Eu já orei por ela esta manhã, mas agora eu oro, ó Deus, para que a paz do Senhor entre no coração desta pessoa, esteja ela passando, Deus, o que estiver passando. Em qualquer circunstância, eu peço ao Senhor que coloque no coração dela agora, no nome de Jesus, aquela paz do Senhor que excede todo e qualquer entendimento, aquela paz que o homem não pode discernir, mas que aqueles que o Senhor toca pode sentir. Ó Deus, esta paz, eles podem sentir porque a paz que o Senhor dá, ninguém pode nos dar como o Senhor nos dá. Então, meu Deus, no nome de Jesus, agora eu oro sabendo que o Espírito Santo do Senhor está agindo, está operando na vida desta pessoa e na minha vida. E pedimos ao Senhor, fala conosco no nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Que Deus continue te abençoando e me abençoando. A rocha da minha proteção é o título da nossa mensagem. Vamos ler primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Hoje leremos 5 versículos, e que diz assim, a partir do versículo 7. Vamos ler o 7, o 9, o 16, 17 e o 18. Diz assim no versículo 7, Saul foi informado que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul, Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado numa cidade, ou ele entrou numa cidade de portas e ferrolhos. O que estava dizendo Saul? Davi agora entrou num beco sem saída. É só eu fechar a saída do beco e ele está perdido. Bom, versículo 9 diz, quando Davi soube que Saul planejava descer para matá-lo, ele disse ao sacerdote Abiatar, traze aqui a estola sacerdotal. Então, ele pediu a Abiatar que trouxesse a estola sacerdotal para que ele consultasse a Deus. Eu disse que ele já havia consultado 2 vezes a Deus antes, do versículo 1 até o versículo 6. Agora é pela 3ª vez nesse mesmo capítulo, ele consulta a Deus. E ele diz, e traze aqui a estola sacerdotal. Versículo 16 nós pulamos e entra um outro fato em ação. E Jonatas, filho de Saul, veio a Davi em Oreza e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Será que Davi estava abatido? Estava desanimado? O que fez Jonatas? Sair lá de Gibeá, para ir lá em Oreza, lá nas montanhas, ver Davi? Bom, a Bíblia diz que ele foi lá para aumentar, para fortalecer a confiança de Davi em Deus. Versículo 17 diz, Jonatas disse a Davi, não temas, as mãos de meu pai Saul nunca tocará você. Você será rei sobre Israel, e eu serei o segundo para você. E até meu pai sabe disso muito bem. Versículo 18 diz assim, e os 2 fizeram este pacto diante de Deus. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para sua casa. Este texto que lemos traz uma história muito linda e vamos terminar o capítulo 23 do primeiro livro de Samuel com esta mensagem, o seguinte, então,
No vídeo passado, terminamos dizendo que Davi foi ali em Keila, com seus 400 homens, derrotou os filisteus, tomou o gado dos filisteus, possivelmente tomou também a produção que eles haviam roubado, tomado da terra do povoado de Keila. E Davi permanece ali então por talvez uns dias. Esta informação chegou até Saul, que Davi estava em Keila. Interessante é que Saul não sabe nada da guerra. A Bíblia não diz que ele fez menção nenhuma da guerra que houve entre Davi e os filisteus, que Davi estava ali defendendo o próprio povo de Saul, o próprio povo que estava debaixo do reinado de Saul. Saul não quis saber disso. Ele tinha um inimigo que ele queria a morte dele, e então ele prepara os seus homens para ir para Keila. Só que se a informação chega até Davi, até Saul, de que Davi estava em Keila, a informação também chega até Saul, até Davi, de que Saul virá ou descerá para matá-lo, matar talvez os seus 400 homens. Davi, então, diz ao sacerdote: traga aqui a estola sacerdotal. Eu vou consultar a Deus. Enquanto Saul planejava, Davi estava ali nos pés do Senhor consultando a Deus. Enquanto Saul dizia: foi Deus que entregou Davi nas minhas mãos. O que fazia Saul pensar que Deus faria a ele um favor tão grande assim? Que faria Saul pensar que Deus iria trazer Davi para entregar nas mãos dele, que era um rei já insano, um rei que não tinha condição alguma de reinar mais sobre o povo, que perdeu o seu equilíbrio mental e só tinha ódio nele. Mas Davi faz o contrário. Davi diz ao sacerdote: traze-me aqui a estola sacerdotal. E então Davi consultou ao Senhor. Davi faz uma pergunta longa: Senhor Deus, Saul está intentando vir para me matar. Senhor Deus, verdadeiramente descerá até aqui na cidade de Keila Saul para me matar? Deus só responde com uma palavra: descerá. Então, Davi olha agora aquele povo de Keila, temeroso talvez, aquele povo de Keila, já com medo de que Saul matasse toda a cidade, destruísse toda a cidade por causa de Davi. E Davi faz a segunda pergunta, a segunda consulta: Deus, Senhor meu, o povo de Keila me entregará nas mãos de Saul? E Deus responde com uma só palavra: entregará. Incrível isso. Deus não faz rodeios, Deus não inventa, Deus não cria nada para consolar a Davi, nada disso. E nem Davi fica revoltado com o povo de Keila. Davi entende que ele, estando em risco ali na cidade, a cidade toda estaria em risco. Então o melhor recurso, como Saul era rei sobre eles também, o povo de Keila, que entregasse a Davi, ao rei Saul. E a Bíblia diz que Davi então foge para as montanhas de Zif, para o deserto de Zif. Davi vai então para as montanhas ali. Mas o que acontece? Que ele desce a Keila com 400 homens, 400 guerreiros. Não teve nenhuma baixa. E quando ele sai dali para ir para as montanhas, para o deserto de Zif, lá nas montanhas, vão com ele 600 homens. Ao contrário de perder, o exército dele agora cresce. 200 homens que estiveram ali com ele, guerreando contra os filisteus. Olha que incrível, é que aqueles homens, aqueles 400 que eram homens endividados, homens com sua moral baixa, sua autoestima baixa, agora se tornaram grandes guerreiros, fazem parte do exército de Davi e ainda atraem mais 200 homens para este exército. Cresceu o povo ao lado de Davi.
Davi então foge, vai para lá. O que acontece é que também a notícia pode chegar a Saul, mas a notícia chega a Jonatas também, que Davi está lá. E a Bíblia diz que Jonatas então vai para lá justamente para encontrar com Davi e aumentar. Jonatas vai para lá para estimular a confiança de Davi em Deus. É isso que a Bíblia diz, para fortalecer a confiança de Davi em Deus. E Jonatas chega dizendo para ele: não temas, porque Jonatas sabia que Davi era um fugitivo do seu pai, que seu pai queria matá-lo, mas ele foi e levou uma palavra de conforto: não temas, a mão de meu pai nunca tocará você. Esta palavra nunca é sinal de que você, Davi, jamais será vencido pelo meu pai. Ele pode intentar, mas a mão dele nunca tocará você. Que profecia linda, que fortalecimento lindo. E então ele diz: e você será rei sobre Israel. E eu que era o candidato a sentar naquele trono na ordem de meu pai, segundo o meu pai, segundo a tradição, eu serei o teu servidor, eu estarei ao teu lado, eu serei tua primeira pessoa. No reino eu quero te servir como teu segundo, eu quero te auxiliar, quero estar com você. E a Bíblia diz que então eles fazem esse pacto com Deus. Jonatas acreditava que ele pudesse sobreviver também dos ataques do seu pai contra ele também. Jonatas acreditava que ele podia entrar com Davi, e esse é o terceiro pacto que ele faz com Davi. O primeiro foi aquele primeiro pacto quando ele sentiu que Davi era um ungido de Deus, que Davi era um grande guerreiro e que a alma dele fez uma união com a alma de Davi. O segundo pacto é que ele disse a Davi, depois que ele foi atacado pelo pai, que ele sofreu pelo pai, ele disse a Davi: olha, pode ser que eu não viva, mas lembra da minha herança, lembra da minha família e da tua família, que esse pacto entre eu e você, esta aliança, seja entre eu e você e a minha família e a tua. Nunca nos separaremos. Que Deus seja testemunha que eu estou te propondo isto e que você está fazendo isso comigo. Essa foi a segunda aliança familiar. Agora a terceira aliança é o pacto de estar juntos no reino. E Jonatas diz: você será rei. E eu quero ser o teu primeiro servidor ali. Quero estar com você. E a Bíblia diz que depois que eles fazem esse pacto, eles se abraçam, se despedem. Davi fica lá nas montanhas de Zif e Jonatas volta para casa. Mas algo acontece. Os zifeus, então, não sei se notaram a presença de Jonatas, o que fizeram, se seguiram Jonatas, mas eles vão também dizer a Saul: olha, sabemos que o rei está no encalce de Davi. Davi está lá nas montanhas de Zif e passa as informações para o rei. Só que o rei não queria perder a oportunidade, porque já que ele não pôde pegar a Davi em Keila, porque Davi fugiu e ele desistiu de ir a Keila, o que acontece é que agora ele fala: não, vocês informem bem, porque ele é astuto. Se vocês não informarem bem, ele vai fugir de novo. Informe bem onde está, onde ele coloca os seus pés, onde ele se esconde, e então me avise e eu vou. E fizeram isto, seguiram Davi passo a passo. E então foram informar a Saul exatamente onde Davi faz e o que Davi fazia. Até com quantos homens possivelmente ele estava. E Saul então resolve ir para as montanhas de Zif para pegar Davi. Saul vai no encalço de Davi e Davi então é informado que Saul foi e Davi está ali tentando fugir de Saul. E Saul rodeando a montanha, então chegou um ponto que ficou Davi de um lado da montanha e Saul do outro, desta rocha. E então Davi circulava, enquanto Saul circulava para pegar, ele circulava fugindo de Davi. Mas Saul era estratégico, e Saul fez um jeito que ele chegou bem
bem pertinho de Davi, onde ele já imaginava: agora não tem mais escape, o meu exército vai botar a mão nele e nos homens dele, e ele está acabado. Havia só uma montanha, que é uma rocha, no meio deles. E então, quando Saul estava bem pertinho, chega alguém correndo. Saul já estava contando vitória. Chega alguém correndo e diz: rei, desça depressa, vá depressa, porque os filisteus invadiram a terra. E a Bíblia diz que o rei então teve que desistir de botar as mãos em Davi, para ir defender então contra os filisteus que estavam invadindo a terra de Israel. Eu te pergunto, quem suscitou esses filisteus nesta hora, neste momento, para chamar a atenção do rei, para fazer com que o rei fosse às pressas para salvar o povo, ao contrário de perseguir Davi? Era a mão de Deus. Era Deus movendo ali para salvar Davi, porque aquela rocha ali que os separava já estava quase fazendo com que eles se encontrassem. Por isso o título da nossa mensagem é A Rocha da Minha Proteção. Na Bíblia nossa está escrito que essa rocha se tornou o nome, foi colocado o nome de Selá Hamaloque, alguma coisa assim, em hebraico. E o significado é exatamente a rocha da separação. Aquela rocha ali não permitiu que Saul alcançasse Davi. Enquanto Saul rodava de um lado, Davi rodava de outro, tendo a proteção entre eles da rocha. E a Bíblia diz que nós também temos uma rocha, a rocha eterna, chamada Jesus. É ela que te protege quando os teus inimigos já sentem até o teu cheiro, quando os teus inimigos sentem que a tua carne está perto das mãos dele, quando ele sente que você não tem mais saída, que você não tem mais recurso, que você não tem mais escape. A Bíblia diz que você tem que se esconder na rocha eterna, que é Jesus. A Bíblia diz, o salmista dizendo, que ele confiou e esperou no Senhor com confiança, que nesse tempo que ele se via perdido em sofrimento, ele caminhava no charco de lodo, num terreno escorregadio, onde ele poderia cair a qualquer momento, talvez nunca mais se levantar. Mas a Bíblia diz que o salmista diz: por eu esperar com confiança nele, ele se inclinou para mim e ele ouviu quando clamei por socorro. E a Bíblia diz, na boca do salmista, dizendo: e ele tirou-me de um charco de lodo, de um tremedal de lama, e firmou os meus pés numa rocha, num terreno firme. Eu ali já não temia mais, porque ali não havia como escorregar. Meus pés estavam firmes. E o salmista termina este salmo dizendo: esse testemunho meu será visto por muitos, e muitos verão o livramento que Deus me deu, e esses muitos confiarão no Senhor. É Deus quem te guarda, é Ele que te mantém firme na rocha, é Ele que ouve as tuas orações, o teu clamor, as tuas súplicas, o momento que você não pode mais fazer nada, tuas forças já estão se esgotando. Lemos que Jonatas foi lá para Davi para fortalecer a confiança dele em Deus. Davi havia acabado de lidar com os filisteus, de derrotar os filisteus. Davi havia acabado de receber mais 200 homens do seu exército. Ele deveria estar muito animado. Mas viria contra ele o inimigo que ele não queria vencer, por uma simples razão: Davi não temia Saul.
Pelo contrário, Davi respeitava a unção que Deus colocou um dia na vida de Saul. Mesmo Saul tendo desviado, um dia ele foi ungido do Senhor, rei de Israel. Davi respeitava isso. E Davi não abria mão daquilo que ele mais admirava, daquilo que ele mais prezava. Davi honrava Saul. Porém, Saul se levantou como seu inimigo para matá-lo. Davi não queria ofender a Saul. Talvez esta fosse motivo de tristeza. Talvez Davi preferisse morrer nas mãos de Saul do que matar Saul. Mas Jonatas foi ali para encorajá-lo. Jonas foi ali para fortalecer a confiança dele em Deus, dizendo: o plano de Deus na tua vida irá se completar. Não temas, tudo vai acontecer segundo o que Deus permitir. Mas você, Davi, será rei em Israel. Por mais que meu pai tente, ele pode levantar os exércitos dele contra você, mas a mão dele nunca tocará você. Pode estar perto, mas não vai te tocar. Aquele que se finge de leão, meu irmão e minha irmã, pode rugir contra você, mas nós temos o leão da tribo de Judá. Ele venceu por nós e ele não permitirá que eu e você tropecemos com o nosso pé em pedra. Ele é a nossa rocha, da nossa proteção. Por isso o título da minha mensagem é a rocha da minha proteção. Quem protege você, quem guarda você é Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, aquele que morreu por você, para que você viva para Ele. Quer confiar assim em Deus? Quer andar como andou Davi na presença de Deus? Quer consultar a Deus, como foi o título da nossa mensagem passada? Periodicamente a Deus, falar com Deus, abrir a palavra de Deus, ler a Bíblia, entender Deus falando com você? Entrega o teu coração para Jesus, deixa Ele habitar no teu coração, deixa Ele morar no teu coração, deixa Ele organizar a tua vida, deixa Ele, Jesus, fazer de você o maior vencedor da história. Deixa Ele fazer de você aquilo que Ele projetou, um guerreiro contra o príncipe das trevas, os demônios que oprimem muitos nesta vida. Seja você o instrumento de Deus, um vaso de Deus para abençoar outras vidas. Fortaleça a tua confiança em Deus, não temas. Deus é contigo. Se você deixar Ele operar na tua vida e fazer dele o teu braço forte, você será vencedor e vencedora no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família. E até amanhã, se Deus quiser. E não se esqueça, se proteja na rocha que é Jesus Cristo. Um abraço meu.